Então vamos lá? Eu só relembrando, não custa nada, tá? A gente começou falando, né, de definição de sinais e sistemas, falamos de tipos de sinais, etc, né? Aí a gente fez operações com os sinais, certo? Todos os tipos de operações a gente fez e a gente começou a falar de alguns modelos de sinais. Aí a gente falou da função degrau unitário, certo? Foi a primeira, né? Mostrou que ela pode ser usada, por exemplo, para descrever um sinal em partes, né? Usando esse fato aqui de que U de T menos A menos U de T menos B é um pulso retangular de tamanho 1 e largura B menos A, né? Bom, falamos do degrau, né? Fizemos alguns exercícios, depois a gente falou do impulso, que é bem mais complicado de entender, né? Mas que uma das coisas que a gente viu do impulso, né, foram algumas propriedades dele, né? E a gente falou que, na verdade, a gente consegue definir, né, o impulso como sendo a derivada do degrau, certo? Então, o impulso é a derivada do degrau. Se o degrau estiver deslocado, o impulso vai estar deslocado também, certo? Bom, e foi a última coisa que a gente fez esses exercícios aqui, né, de propriedades da função impulso, né? A gente pegou aqui, quando você multiplica uma função pela função impulso, você obtém o valor da função no ponto onde a função impulso existe, né? Multiplicada pelo impulso, né? E quando você faz a integral de menos infinito a mais infinito, aí você obtém o valor da função propriamente dito, né? Então, ok? Aqui não é, quando você tem só a função multiplicando o impulso, o que você tem é o valor da função multiplicando o impulso. Quando você tem a integral, né, de menos infinito até mais infinito do impulso multiplicando a função, você tem o valor da função no ponto que o impulso existe, tá? A gente viu isso. Continuando, a gente vai aqui mostrar mais uma função que a gente vai usar bastante, tá? No nosso curso, que é a função exponencial. Só que essa é a função exponencial mais, digamos, completa possível. Por quê? Porque é uma exponencial complexa. Só lembrando, né, que vocês viram isso, mas vocês não lembram com certeza, né, que E elevado a I θ, eu já falei até aqui na turma, né, vale cosseno de θ mais I seno θ. É uma forma, inclusive, de representar, né, um número complexo no plano complexo. Tem 3 formas de representar, tá? A primeira forma é a forma retangular, onde você tem um número complexo qualquer aqui, né? Que vale, aqui eu vou colocar a parte real e aqui a parte imaginária. Então aqui vamos supor que vale B e aqui vale A, né? Esse aqui é o valor B, aqui é o valor A, 0. Então aqui está o número o quê? Está o número na forma retangular, é A mais BI, né? Ok? Essa é uma forma de representar. Qual é a outra forma de representar? É usando as coordenadas, digamos, polares, né? Que você tem aqui a forma polar, né? Em que você representa pelo tamanho, né, desse cara aqui. Só que o tamanho, o que vai indicar, se você falar só do tamanho, você pode, qualquer coisa com o tamanho R vai ficar, uma circunferência, né? Ok? Ok?
Então você tem que indicar qual é o ângulo também, certo? Esse ângulo aqui será o ângulo θ. Por que vai ser o ângulo θ? Porque eu vou usar o mesmo θ aqui da forma, tá? Então aqui a gente pode representar assim, R ângulo θ. R ângulo θ é a mesma coisa que R vezes 1 ângulo θ, tá? Por quê? Porque R, se a gente pegar com ângulo 0, é o próprio valor R, é sem parte complexa, certo? Se você multiplicar por 1 ângulo θ, o que acontece? Você vai fazer a multiplicação dos módulos e a soma dos argumentos. Isso aqui vai ser R ângulo θ, tá? Então isso aqui nada mais é do que o valor R, que é o R ângulo 0, o valor real, tá? Que multiplica. Quando é real, o que acontece? O θ é igual a 0. Ou o θ é igual a 180 também, quando os valores forem negativos. Mas na verdade, o que acontece aqui quando você tem um valor negativo? Que justamente aparece negativo porque você vai ser um cosseno, né? Você vai ter um ângulo de 180 graus, né? Então você vai ter um valor negativo, tá? Bom, o que acontece então? Quem é esse 1 ângulo θ aqui? Esse 1 ângulo θ é justamente isso aqui, ó. 1 ângulo θ é o E elevado a I θ cosseno de... É o cosseno θ E elevado a I θ. Por quê? É só você pegar o R igual a 1, né? O R igual a 1, se você fizer R igual a 1, o que vai acontecer? Você vai ter 1 E elevado a I θ, que vai ser o próprio E elevado a I θ, tá? Então, uma outra forma de você representar, né, o número complexo R ângulo θ ou A mais BI é R E elevado a I θ, certo? E aí o que vai acontecer? O R vai ser raiz quadrada de A2 mais B2, né? Porque isso aqui é um triângulo retângulo. E o ângulo θ vai ser o arco tangente B sobre A, certo? Isso aqui são as três formas de você representar o ângulo, o número complexo no plano complexo, certo? Então, se você pegar, né, um E elevado, como ele coloca aqui, um E elevado a ST, a gente chama isso de exponencial complexa. Por quê? Porque esse valor S aqui não é um número real, né? É um número complexo. É um E elevado a sigma mais J ômega. Lembrando já que o J é a mesma coisa que o I que eu estava usando ali, né? Ok? E aí o que acontece? Notem que aqui agora você tem um número complexo, tá? E que ele tem, né, uma parte que é totalmente real e que vale, a gente vai ver já que é E elevado a sigma t, né, cosseno de ômega t, né? Isso aqui não é nem um número complexo, é uma função complexa, mais j E elevado a sigma t seno de ômega t. Por que você chegou nesse valor aqui, Abel? Eu vou mostrar. Ó. Isso aqui não é S, não é sigma mais j ômega? Então substitui. E elevado a S igual a E elevado a sigma mais j ômega. Mas a gente sabe que uma exponencial E elevado a uma coisa mais outra, E elevado a alguma coisa, vezes E elevado a outra coisa. Mas isso que a gente acabou de ver, que E elevado a I θ, ou a J θ, é igual a que é cosseno de, aqui ômega t. Na verdade tem um t aqui, tá? Cosseno de ômega t mais J seno de ômega t, certo? E aí você tem aqui, né, fazendo a propriedade distributiva aqui dentro, você encontra esse valor que eu encontrei aqui, certo? Então esse sinal complexo, função exponencial de E elevado a ST, ele é super importante porque na verdade ele simula uma série de sinais, certo? Uma série de sinais, não são poucos não, né? Então, por exemplo, ó, tem vários valores que você pode
obter usando esse sinal, né? Então, por exemplo, se você pegar, né, como ele fala assim, ó, você pode gerar uma constante com esse sinal, certo? É só você fazer o quê? O S igual a zero, né? Se você tiver um cara que é uma função que é k vezes e elevado a st, o que vai acontecer aqui? Vai ser k vezes e elevado a zero, que é igual a k, certo? Então, com o sinal, né, elevado a st, você pode gerar uma constante, tá? Você pode gerar, né, uma exponencial, né, uma e elevado a at ou e elevado a menos at, uma coisa que pode ser uma exponencial crescente ou uma exponencial decrescente, né? Como assim? Não tem parte imaginária? Não, não tem parte imaginária, né? Na verdade, você bota o ômega igual a zero nessa equação aqui, ó. O que vai acontecer? Vai dar só S igual a sigma. Se é só S igual a sigma, o que vai acontecer? Né? Se o ômega igual a zero, o cosseno de ômega t vai ser 1. Isso aqui vai ser zero, vai matar a parte, né, imaginária, vai ficar 1 elevado a sigma t. Se esse sigma for positivo, é uma exponencial crescente, sigma maior do que zero. Se esse sigma for negativo, é uma exponencial decrescente. Que ponto é esse aqui? Qual é o valor desse ponto? Fácil. Supondo que é e elevado a sigma t. Qual é o valor? Não é k, né? Mas qual é o valor desse ponto aqui? É fácil, galera. Isso aqui é t, ó. Qual é o valor desse ponto aqui? 1, claro, né? Se t igual a zero, você vai ter e elevado a zero, a 1, né? Se você tiver um k e elevado a sigma t, aí isso aqui vai ser o quê? K, certo? Legal. Pode ser uma senoide? Sim, pode ser uma senoide, certo? Uma senoide, digamos, complexa, né? Porque você vai ter apenas coisas no plano complexo, mas pode ser uma senoide, certo? É só fazer o quê? É só fazer o sigma igual a zero. Se você tiver uma sigma igual a zero, você vai ter, vou marcar aqui, ó, isso aqui vai ser zero, vai ser 1, desculpe, isso aqui vai ser 1, você vai ter um cosseno mais j seno, é uma senoide, tá? Legal? E pode ser uma senoide amortecida? Sim. Se você tem um e elevado a sigma t cosseno mais um j e elevado a sigma t seno, é basicamente uma senoide amortecida. Então, o que acontece? Eu consigo gerar com a função exponencial, eu consigo gerar as seguintes formas de onda. Eu consigo gerar uma constante, eu consigo gerar uma exponencial que cresce, uma exponencial que decresce, eu consigo gerar, aqui vou fazer, né, esses dois caras aqui só para facilitar, eu consigo gerar uma coisa assim, que é uma senoide amplificada, eu consigo gerar uma coisa assim, que é uma senoide amortecida, tá? Então, esse sinal aí realmente é importante, tá? E é por isso que ele é usado bastante aqui em sinais e sistemas. Vocês vão ver que transformado de Laplace, basicamente, é você pegar uma função qualquer e multiplicar por essa função exponencial aí que pode ter parte complexa, tá? Legal? Então, aqui estão os valores. Eu ainda não coloquei nem a senoide aqui, né? Esqueci de colocar a senoide pura, certo? Ok? Então, são todos os valores aqui que você pode ter, ok? Bom, isso aqui é importante, ó, que são as funções pares e ímpares. Isso aqui é importante pra caramba, né? Eu até, não sei se eu cheguei a dar o exemplo aqui para vocês, né? Mas você consegue, por exemplo, vocês já viram isso com certeza, tá? Eu só estou fazendo uma recordação, sei que vocês não lembram de nada, mas, né? Vocês já viram isso. Nas funções pares e ímpares tem umas coisas interessantes, por exemplo, né? O que é uma função par? Que já está até o desenho dela, né? Uma função par é uma função em que ela é simétrica em relação ao eixo vertical, certo? Se eu pegar o eixo vertical aqui, ó, ela é simétrica, né? Então, vocês lembram de uma propriedade interessante da função par? Tem a ver com integral?
Não, ela quase. Isso é com a função ímpar. Na verdade, só precisa fazer, se você pegar a integral de menos infinito até mais infinito, de uma função par, é a mesma coisa que 2 vezes a integral de 0 a mais infinito, certo? Por quê? Porque ela é igual dos dois lados. Então, tanto você fazer, porque essa integral aqui, ó, né, pela definição de integral sendo área sobre a curva, vai ser exatamente igual a essa integral que está aqui, ó, né? Então basta fazer uma. Ou você faz de menos infinito a 0, normalmente ninguém faz. Você faz de 0 até mais infinito, certo? Mas é a mesma coisa, são iguais. E a função ímpar? A função ímpar, galera, existe uma simetria em relação à origem. É como se... Por que é simétrica em relação à origem? Porque ela é simétrica em relação, ao mesmo tempo, em relação ao eixo vertical, digamos, e ao eixo horizontal, né? Então é em relação à origem, a um ponto, né? Aqui sim tem uma propriedade muito legal, porque a integral de uma função ímpar, de menos infinito até mais infinito, vai ser sempre quanto? 0. Por quê? Aqui vai dar uma área negativa, por exemplo, e aqui vai dar uma área positiva, certo? E aí você vai ter uma integral nula, ok? Isso é bastante útil, né? Lembra, vocês já viram aí vários, né, memes aí da internet, que o cara fala, conecte na rede Wi-Fi, coloca uma integral toda escrota aqui assim, não sei o quê. Aí outro dia o cara chegou e falou, vou desenvolver essa integral, né? Aí, assim, a integral toda escrota era uma integral que você podia dividir em 2 integrais, tá? Em que uma era fácil pra caramba, tá? Era bem fácil, tipo a integral de x dx, tá legal? E a outra era difícil, mas era fácil mostrar que era uma função ímpar. E como era a integral de menos infinito a mais infinito, você simplesmente esquecia isso aqui. E aí a integral, para descobrir qual era o valor da função lá, da senha, era π, né? Ok? Só que a senha não era π, né? Era o valor dos 8 primeiros dígitos de π, né? Tudo bem que não é tão fácil assim, mas você pode encontrar na calculadora, né? E aí eu descobri uma coisa muito legal. Eu estava vendo um vídeo no YouTube, né? E aí eu descobri que tem uma frase em inglês que quando você fala assim, tipo, os 8 primeiros dígitos de π são, né? Se você escrever isso, e aí você vai contando, né? Dá o número, né? Vai dar os 8 dígitos, você conta o número de letras da frase em inglês, porque D3, né? Aí ele coloca lá, é basicamente isso, né? É bem interessante, eu achei, sabe? Maneira de você gravar os 8 primeiros dígitos de π, não que isso sirva para muita coisa, ok? Na prática, você vai usar a calculadora. Legal? Então, é importante falar aqui das funções pares e ímpares, né? Essas propriedades aqui também são importantes, ó. Eu já coloquei essa aqui, né? Da área, né? Que é da integral. Mas essa aqui também é legal. Pegar uma função par, multiplica por uma função ímpar, dá uma função ímpar. Por quê? Porque você multiplica, né? Cuidado, que função par e ímpar não tem a ver com números pares e números ímpares. Se você pegar um número par e multiplicar por um número ímpar, vai dar um número par, certo? Ok? A função par, ela diz que f de x é igual a f de menos x. Isso aqui é a definição clássica de função ou sinal, né? Par. E quando a gente fala função aqui, a gente está querendo aplicar em sinais, né? E o que é a função ímpar? F de x é muito fácil, é igual a menos f de menos x, certo? Ok? Essa é a função ímpar, tá? Ou f de menos x é igual a, se você multiplicar pelos dois lados aqui por menos 1, você também pode dizer que o f de menos x é igual a menos f de x, tá? Mas olha só, ímpar com ímpar dá par, certo? E par com par dá par também, né? Cuidado só porque par com ímpar dá ímpar, tá? Ímpar com ímpar dá... Oi? É tipo um menos e mais, exatamente. É tipo um menos e mais. Exatamente isso que você acabou de falar. Ok?
Agora, eu vou falar uma coisa, né, que pode parecer estranha, né, mas o que é interessante aqui é que todo sinal pode ser, né, pode ser decomposto em uma parte par e uma parte ímpar. Isso aqui é legal. Às vezes resolve vários problemas, né? Uma parte par e uma parte ímpar. Tá? Como assim todo sinal? Todo sinal, qualquer que seja o sinal, tá? Pode ser decomposto em uma parte par e uma parte ímpar. Isso deve ter sido mostrado para vocês também, mas eu estou aqui mostrando novamente. A parte par de um sinal é isso aqui, ó. E a parte ímpar de um sinal, vou botar aqui, FP, FI. Em inglês eles botam E, né? E O, né? Que é par e ímpar em inglês, né? Even e odd, ok? O que acontece? É F de X menos F de menos X sobre 2. Ué? Foi chutado? Não, na verdade, o cara consegue. Isso é por primeira coisa, se isso aqui são as partes pares e ímpares, se eu somar tem que dar o sinal, concordam comigo? Concordam que tem que dar F de X, não é? Não é? Então vamos ver se somando vai dar F de X, ó. F de X sobre 2 mais F de menos X sobre 2 mais F de X menos F de menos X sobre 2. Certo? Estou somando as duas partes. Eu falei que pode ser decomposto em duas partes, uma parte mais a outra parte, somando, decompor você dividir em duas partes, que não precisam ser iguais, aqui na verdade não são iguais, certo? Mas somando, elas vão dar a parte, o todo, né? Não é isso? O sinal original, ó. É só colocar tudo isso aqui. Já está ali sobre o mesmo denominador, mas vou colocar aqui só o mesmo traço. Esse cara vai cortar com esse, isso aqui vai dar 2f de x, dividindo por 2, f de x. Então isso aqui são duas partes de um mesmo sinal. Tudo bem? Que é o sinal f de x. Legal? Essa parte eu vou chamar de parte par de f de x, essa parte eu vou chamar de parte ímpar de f de x. Tá? Como é que porque eu sei que isso aqui é par e isso aqui é ímpar? Se f de p de x for igual a f de p de menos x, o sinal é o quê? Se f de i de x for igual a menos f de i de menos x, o sinal é o quê? Então é só ver isso, só verificar isso. Quem é fp de x? F de x mais f de menos x sobre 2. Quem é fp de menos x? Você não vai pegar e vai substituir agora onde tem x, você não vai colocar o quê? Menos x? Não é essa a definição da função? Não é isso? O que vai acontecer? Vai ficar f de menos x mais f de menos x sobre 2. Isso aqui vai dar o quê? F de menos x mais f de mais x, que é x, sobre 2, que é f de x mais f de menos x sobre 2, que é igual, né? Isso aqui e isso aqui são coisas iguais, certo? De maneira semelhante, né? Eu consigo fazer o f de i, né? Eu pego f de i de x, né? E coloco f de x menos f de menos x sobre 2. Aí eu pego f de i de menos x e coloco negativo aqui, né? Porque eu quero mostrar que é igual, não é isso? Lembra? Pela definição, né? O que vai acontecer? Vai ser menos
f de menos x menos f de menos x sobre 2. Vai ser menos o quê? F de menos x menos f de x sobre 2. Passa o menos lá para dentro. Vai dar f de x menos f de menos x sobre 2, que é igual, né? Isso é igual a isso. Legal? Resolvido. Provado, certo? Provado. E por que isso é importante, né? Já coloquei, todo sinal pode ser descrito, né? Decomposto por uma parte par e por uma parte ímpar, que foi o que eu acabei de mostrar aqui, né? Aí ele fala assim, ó, determina as componentes pares e ímpares de E elevado a menos a jt. E elevado a jt, qual é a parte par mais a parte ímpar? Como é que faz isso? Qual é a parte par, né? De f de E elevado a j θ. É só usar a definição. E elevado a j θ, θ aí é a variável, digamos assim, né? Mais o que? E elevado a menos j θ sobre 2. Certo? Não é f de x, aqui no caso θ, né? É que na verdade aqui essa é uma função. Por que isso aqui é uma função de θ? Porque E é uma constante, J é uma constante, θ é a variável, certo? Podia ser um θ constante? Podia, mas aqui nesse caso quem está variando é o θ, porque justamente o E e J são constantes conhecidas, certo? Ok? Eu podia ter colocado E elevado a Jx, por exemplo, ia dar a mesma coisa. Legal? E qual é a parte ímpar? E de E elevado a Jθ? E elevado a Jθ menos E elevado a menos Jθ sobre 2. Certo? Ok? Só que, né, aqui eu vou fazer uma modificação. Se ele pergunta o que é, vocês já poderiam responder assim, tá? Porém, tem uma coisa interessante aqui, ó. Eu não falei que E elevado a Jθ é cosseno de θ mais J seno de θ? Não falei isso? Se eu colocar E elevado a menos Jθ, é cosseno de θ menos J seno de θ. É fácil mostrar isso, né? É só porque cosseno de θ é igual a cosseno de menos θ e seno de θ é igual a menos seno de menos θ, né? Aí você substitui aqui esse θ aqui por menos θ, é exatamente o que vai dar aqui embaixo, concorda? E elevado a Jθ é E elevado a J vezes θ. E elevado a menos Jθ é E elevado a J vezes menos θ. Substitui em cima, vai dar cosseno de menos θ mais J seno de menos θ. Mas cosseno de menos θ é igual a cosseno de θ. Cosseno de menos θ é igual a cosseno de θ, porque cosseno é uma função o quê? Par, certo? E seno de menos θ é igual a menos seno de θ, né? Porque seno é uma função o quê? Ímpar. Vocês já viram que função ímpar tem que passar pela origem, né? Normalmente. Ou não ser definida na origem, né? Ok? Legal. E aí? Aí olha só que coisa interessante, né? Isso aqui é a fórmula de Euler, né? Que a gente já viu, né? Olha que coisa interessante. Soma esses dois valores aqui. Vai dar E elevado a Jθ mais E elevado a menos Jθ. Desse lado vai ficar o quê? Hein? O que vai ficar nesse lado aqui? Soma esses dois caras aqui. Quanto é que vai dar? 2 cosseno de θ. Então você pode dizer que o cosseno de θ é E elevado a Jθ mais E elevado a menos Jθ sobre 2. Certo? Agora eu vou pegar esse cara aqui, ó. E elevado a Jθ, tá? De novo, cosseno de θ mais J seno de θ, elevado a menos Jθ, que é cosseno de θ menos J seno de θ, e vou subtrair. Aqui eu somei,
que eu subtraí, né? Vai ficar E elevado a Jθ, né? Menos E elevado a menos Jθ. Vai dar quanto? 2J seno de θ. E olha só o que vai acontecer então. Esse cara aqui, ó, o seno de θ, eu posso escrever então como E elevado a Jθ menos E elevado a menos Jθ sobre 2J. Certo? Legal? E aí? E aí olha só que coisa interessante. Se eu pegar, né, a parte par, né? Isso aqui na verdade é o quê? Isso aqui na verdade é o cosseno de θ, certo? Ok? E quem é isso aqui? Isso aqui é J seno de θ. Se você pegar J seno de θ, vai cortar com esse J aqui, concordam comigo? Né? Se você botar J seno de θ, J seno de θ, certo? Dos dois lados. O que vai acontecer com o J aqui? Vai cortar, certo? Então é exatamente o que? J seno de θ. O que deveria ser visto logo de início? Como assim deveria ter visto logo de início? É porque E elevado a Jθ, eu posso escrever como cosseno de θ mais J seno de θ. Isso aqui é uma coisa par. E isso aqui é uma coisa ímpar. Já poderia ter colocado direto, né? Eu mandei separar, mas nota que eu não cheguei lá dessa forma. Eu usei a definição, depois eu usei uma propriedade do E elevado para depois chegar no seno e no cosseno. Mas você podia ter visto isso direto, né? Não vê porque vocês não estão acostumados a trabalhar com toda hora com essa função, mas quem trabalha com essa função já veria direto, tá certo? Isso aqui é bom para a gente trabalhar em cima dessas funções, por quê? Porque a gente vai usar muito isso, né? Essa fórmula de Euler a gente vai usar muito mesmo, tá? Ok? E basicamente é a forma em que você, digamos, consegue representar, né, um número complexo, né, um seno, um cosseno, um número complexo, tá certo? Ok? A gente vai mexer nisso bastante. Mais tarde, agora menos, mas já vocês vão ver, ó, que qual é o próximo assunto, né, que a gente vai falar aqui na aula? A gente vai falar sobre classificação de sistemas, não é tão simples como classificação de sinais. Vai ter, por exemplo, classificação de sinais não tem uma questão que vai cair na prova. Classificação de sistemas com certeza vai cair uma ou duas questões. Tá? Mas depois de classificação de sistemas eu vou falar de convolução. Por quê? Porque eu já vou ter toda a teoria que eu vou precisar para mostrar o teorema da convolução. Tá? Então preciso primeiro, porque o teorema da convolução, por exemplo, fala o seguinte: num sistema linear e invariante no tempo. Então tem que mostrar para vocês o que é um sistema linear e o que é um sistema invariante no tempo. A resposta, né, a qualquer entrada vai ser igual, né, à convolução entre a entrada que você está querendo colocar, essa qualquer entrada, e a resposta do sistema ao impulso. Então notem que essas coisas todas foram já faladas, certo? Aí eu vou entrar na convolução. Depois que a gente terminar a convolução, acabou o assunto da primeira avaliação, certo? De sinais 1. Aí vocês vão para a transformada de Laplace, né? Transformada de Laplace, ela é definida de maneira geral como isso aqui, ó, né? Notem que aparece o E elevado a st dt aqui, tá? Esse S aí é aquele S que a gente falou aqui. É um número complexo, né, com parte real e parte imaginária, certo? E depois disso, em sinais 2, o primeiro assunto que a gente vai ver é série e transformada de Fourier. E a transformada de Fourier, você pode dizer que é seria uma transformada de Laplace simplificada, porque agora você vai multiplicar por E elevado a menos j ômega t, tá? Simplificada sim, porque você pode ver que isso aqui é E elevado a menos sigma mais j ômega t. Se você colocar o sigma igual a zero, né, vai dar a transformada de Fourier, tá certo?
Então, a transformada de Laplace não é que a transformada de Fourier seja uma versão mais simples da transformada de Laplace. Ao contrário, na verdade, a transformada de Laplace é uma versão mais complicada da transformada de Fourier. Tá? Por quê? Porque ela foi feita depois. Por quê? Porque tinham sinais que você não conseguia... você não tinha transformada de Fourier matematicamente falando. E tem vários sinais que você não tem transformada de Fourier, mas tem transformada de Laplace. E aí no segundo, digamos assim, na segunda parte de sinais 2, a gente vai falar de uma transformada que é a transformada Z. Aí essa é uma transformada para funções discretas no tempo, né? Z é um número complexo. Então, teoricamente, eu posso colocar Z como se fosse um R e elevado a J θ, que é um número complexo. Ou poderia colocar um Z como sendo um A mais BI, né? É um número complexo, tá? Então, a gente vai mexer nisso mais tarde, só em sinais 2, tá? Teoricamente, parece a transformada mais simples, né? Mas, porque você não usa integral, você usa um somatório, né? Mas não é tão simples como como ela parece. Eu acho até ela mais simples que as outras, tá? Mas ela não é tão simples assim. É a transformada que, assim, dependendo do que você vai fazer, por exemplo, se você vai trabalhar com processamento de sinais, é a que você mais vai utilizar. Porque processamento de sinais, hoje é tudo processamento de sinais discretos no tempo. Então, você vai ter que trabalhar com sinal discreto, então vai estar trabalhando com transformada Z, tá? A transformada Z é o equivalente à transformada de Laplace para sinais discretos, tá? Existe até a transformada de Fourier discreta, que é equivalente à transformada de Fourier para sinais discretos. Por que você não ensina? Porque não dá tempo, senão eu ensinaria, tá, ok? Essa transformada Z é bem interessante para trabalhar com sinais discretos, então, inclusive, é usada muito em quem quiser seguir essa área. Tem muito engenheiro que vai para essa área, mas quem gosta de mexer com o mercado financeiro, etc. e tal, usa muito transformada Z. Tá? Vocês vão ver que vários exercícios de transformada Z são exercícios ligados à economia, tá, ok? Por quê? Porque os índices da economia são todos sinais discretos, né? O valor do dólar no dia tal, o valor da bolsa no dia tal, o valor da ação no dia tal. E, teoricamente, esses valores eles variam, podem variar durante o dia, mas eles não ficam variando o tempo todo. Eles ficam, por exemplo, a ação está a R$3, de repente ela pula para R$3,10, entendeu? É um sinal discreto também. Tá? Por que ela pulou para R$10,10? Começaram a vender, ela não foi subindo 3,01, 3,02, 3... ela foi de 3 para 3,10 normalmente, são pulos, tá? E aí a gente usa muito sinal discreto. Bom, então agora que a gente vai entrar, é super importante para a gente, né? É a classificação de sistemas, tá? E a classificação de sistemas, como o nome já está dizendo, é para classificar os sistemas, não os sinais, né? Então, notem, o título do livro, da maioria dos livros de sinais, né? A gente fala que a maioria dos livros chama sinais e sistemas, mas a maioria fala até sinais e sistemas lineares, né? Na verdade, são sinais que a gente vai estudar, já estudamos, digamos assim. Agora a gente vai ver o que acontece com esses sinais quando a gente coloca eles nos sistemas, né? Então, o que é um sistema linear, né? É muito interessante, né? Porque quando você pensa lá em geometria analítica, né, e fala sobre uma coisa linear, né? Você pensa logo numa reta, por exemplo, né? E vocês vão ver que, por exemplo, a equação, né? Se eu colocar um sistema que tem uma equação que descreve esse sistema como uma equação de uma reta, né? Vocês vão ver que... Vocês vão ver o que vai acontecer, né? Mas olha só, então, o que é um sistema linear, né? Basicamente, um sistema linear, né, é um sistema que obedece, né? Ele tem, ele obedece duas
Dois princípios. Princípio da aditividade e princípio da homogeneidade. Tá? O da aditividade, como o nome já está dizendo, é um princípio que faz todo sentido, né? Mas nem sempre acontece, por isso que tem que ver se o sistema é linear ou não. O que quer dizer o princípio da aditividade? Vamos supor que você tem um sistema S qualquer. E você entra com uma entrada x1, né? E a saída vai ser y1. Agora você pega o mesmo sistema e entra com uma entrada x2 e a saída vai ser y2, né? Para ser linear, para o sistema S ser um sistema linear, se eu pegar a soma das entradas x1 e x2, tem que dar igual a soma das saídas y1 e y2. Se x1 mais x2 gerar y1 mais y2, você diz que o sistema obedece o princípio da aditividade, certo? O outro princípio, a gente chama de homogeneidade, é da multiplicação por uma constante. Você pega, por exemplo, x1 tem uma saída y1. Aí você pega x2, deixa eu apagar aqui. Você pega, vou apagar não, deixa eu deixar isso aqui. Você pega, por exemplo, kx1, o que vai sair? ky1, tá? Ou seja, se você multiplica por uma constante, né, o sistema não altera essa constante. Não sei se vocês entenderam o que eu acabei de falar, tá? Ok? Isso a gente chama de princípio da homogeneidade. Um sistema é linear se ele atende aos dois princípios, certo? Ok? K é uma constante qualquer real, tá? Legal? Aliás, real ou complexa, é uma constante. A única coisa que você tem que ter é que seja uma constante. Tá legal? Não é uma coisa que varia com o tempo, é isso que eu estou falando, tá? Já x1 e y1 são sinais, então eles variam com o tempo, na maioria das vezes. Vamos pegar um sistema aqui e vocês vão dizer se ele é linear ou não. Né? Você pega um sistema que é o seguinte sistema, ó. Se você entra x1 de t, né, no sistema, o que sai é 2x1 de t mais uma constante igual a 3, né? Ou seja, a gente pode definir, como isso aqui é a saída, né? Isso aqui é a entrada. A gente pode dizer o seguinte, ó, que o sistema é definido assim: y1 de t é igual a 2x1 de t mais 3. Eu coloquei aqui 1 e 2, né, mas não precisava. Normalmente o pessoal coloca assim, ó, y de t é igual a 2x de t mais 3. Normalmente você coloca uma relação entre y, que é a saída, e uma relação entre x, que é a entrada. Definir o sinal como uma função é muito mais fácil. Sim, claro, mas é justamente o que a gente faz. A gente sempre coloca que o sinal, a gente falou, 99% das vezes que a gente vai trabalhar, o sinal é uma função, certo? Ok? É uma função. Aí então nós temos aí, ó, y de t igual a 2x de t mais 3. Aí eu vou perguntar para vocês, sabendo que, né, a definição do sistema, esse sistema é linear. O sistema linear é o que obedece o quê? Aditividade e as duas coisas, homogeneidade, certo? Eu quero saber
se esse sistema aqui, eu vou botar aqui, ó, aditividade e homogeneidade, eu vou colocar aqui o que a gente mostrou aqui, isso aqui é aditividade e esse aqui é homogeneidade. Esse com... Aí eu quero saber, esse sistema é linear? Pior que ele parece ser linear pra caramba, não parece? Né? Olha lá, y de t igual a 2x de t mais 3, né? Tem que obedecer os dois critérios, tá? Vê se obedece. Como é que você vê se obedece? Ué, entra com uma entrada x1. Se entrar x1, vai sair um y1, não vai? Qual vai ser o y que vai sair? Mais 3, exatamente. Agora entra com uma entrada x2. O que vai sair? O y2. 2x2 mais 3. Agora entra com x1 mais x2. O que vai sair? Vê se é linear. Sim. Certo? É linear então? Não. Porque olha só. Vou explicar por que não. Olha só. Presta atenção. Não saiu 2 vezes x1, né? Concorda comigo? Né? Se entrar x1, entra o quê? Sai o quê? 2x1 mais 3. Se entrar x2, sai o quê? 2x2 mais 3. Não é isso? Isso aqui não é o y1? Isso aqui não é o y2? Certo? Sim ou não? Quem é y1 mais y2? 2x1 mais 3 mais 2x2 mais 3. Certo? Pô, sim ou não? Quanto é isso? 2x1 mais x2 mais 6. Certo? Ok? Então, se entrou x1 e entrou x2, saiu y1, já botei aqui, e y2. E a saída, soma de y1 e y2 é isso aqui. Só que eu quero saber o seguinte, se entrar x1 mais x2, se for linear, tem que sair o quê? 2. Não é isso que tem que sair? Não é? Isso aqui tem que ser o quê? Não, isso aqui é o que sai. Mas se for linear, isso aqui tem que ser o quê? Tem que ser igual a isso. É igual? Não. Então não é linear. Não, por que é 3? Ué, porque se você entrar... Chama x3 de x1 mais x2. Ué, porque o que entra num sistema... Porque o sistema é definido assim. Justamente, é mais 3 porque o sistema não é linear. O sistema não é linear. Tá ok? Entendi. O sistema não é linear. Se fosse só 2x1, tirasse o 3, era linear? Sim. Sim. Tá? Concordam comigo? Se fosse só 2x1, tirasse o 3, não era linear? Sim. Coloca lá. Faz aí, ó. Sistema que só dobra. Você vê como é que classificação de sistemas já não é tão fácil como classificação de sinais? Né? Pega um sistema que isso aqui, ó. Tá? Ele só dobra. Certo? E aí, se você entrar com x2, vai ser 2y2, 2x2. Certo? Se você entrar com x1 mais x2, vai ser 2x1 mais x2. Né? Ele dobra? Não é isso? E aí, o que acontece? x1 mais x2 tem uma saída 2x1 mais x2. x1, 2x1. x2, 2x2. Então, x1 mais x2, que sai 2x1 mais x2, 2, que multiplica x1 mais x2, que é 2x1 mais 2x2, é igual a soma das duas saídas separadas, certo? Então é linear, tá? Aí agora eu vou pegar uma outra, agora eu vou complicar logo. Vamos logo complicar. O sistema... Oi? Nesse caso não é linear, porque não respeita a aditividade. Não respeita a aditividade, tá certo? Mas também não respeita a homogeneidade também, ou não? Acho que não, né? Ou a homogeneidade ele respeita, é só você ver. Mas também não é respeitada a homogeneidade não, né? É só pegar, por exemplo, entra x1, né, e sai 2x1 mais 3, né? Se entrar kx1, vai ser 2 vezes kx1 mais 3. Mas aí não é, eu falo, não é ky, né? Porque não tem o k aqui, ó. Não tem o k no 3, não sai 3k. Também não respeita a homogeneidade.
Teria que ser 3K, certo? KY, não é KY. Isso aqui é X1, né? Isso aqui é Y1, né? KX1 vai dar isso aqui, mas isso aqui é diferente de KY1, concorda? KY1 é o quê? Né? É K vezes 2x1 mais 3, que é K vezes o 2K x1, que aí tudo bem, KX1, certo? Mais 3K, tá vendo? Não é 3, legal? Entendeu? Agora vamos complicar logo, porque às vezes aparece assim, ó, dy de t dt mais y de t é igual a x de t. Note, ele não colocou aqui o y em função de t. Ele colocou uma relação entre y de t e x de t. Vocês viram aqui? Tá. Ele quer saber se esse sistema, que a gente pode definir dessa forma, tá? É um sistema, inclusive é um sistema, não um sistema, mas é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, né? Ok? Ok? E aí, isso é um sistema linear? Pô, parece que não, né? Porque tem uma equação diferencial, né? Mas é por isso que a gente se confunde, né? Em sistemas, né? Porque olha só, como é que eu provo isso? Tem que colocar x1, x2? A gente vai continuar colocando x1 e x2, olha só. Vamos tentar provar a aditividade disso aqui. Como é que a gente faz para provar a aditividade? Você faz assim, ó. D, y1 de t, dt, mais y1 de t, é igual a x1 de t. Ok? Agora você coloca d, y2 de t, dt, mais y2 de t, é igual a x2 de t. Tudo bem aí? Tranquilo, certo? Agora você faz assim, ó. x3 de t é igual a x1 de t mais x2 de t. Tá? E você coloca o que aqui? y3 de t, né? Você pode escrever assim, né? dy3 de t, dt, mais y3 de t, é igual a quem? x3 de t. Certo? Ok? Mas quem é y3? É a saída referente, né? A x1 de t mais x2 de t, que é o x3 de t. Tá? Só isso. Tá? Então o que acontece? Se eu pegar e somar aqui, ó, esses dois caras, esquece isso aqui por enquanto. Mas vamos somar esses dois caras. O que vai acontecer? Vai dar d, y1 de t, é dt, mais y1 de t, mais dy2 de t, dt, mais y2 de t, é igual a quem? x1 de t, mais x2 de t. Somei dos dois lados, certo? Qual? Dois de baixo. dt. Pô, foi mal. Alguém tem que me corrigir, galera, que eu erro, tá? Eu pensei numa coisa e escrevi outra. Agora você faz assim, ó, dy1 de t, dt, mais dy2 de t, dt, mais y1 de t, mais y2 de t, é igual a x1 de t, mais x2 de t. Agora usa parênteses, ddt de quem? De y1 de t, mas y1 de t. É pouco evidente. Não, agora eu estou só colocando parênteses aqui, tá? E olha só, está valendo a aditividade. Por que é isso aqui? Isso aqui seria a saída, né? O y3 de t, certo? Isso aqui seria o quê? O y3 de t.
né? Quando você entrou com x1 e x2, não é isso? Não é? Ok? Isso aqui é o x3 de t. Isso acontece? Sim, isso acontece. Então, isso é uma coisa linear. Por mais incrível que pareça, uma equação diferencial é um sistema linear. Tá? Em todos os casos, professor. Calma. Equação diferencial ordinária de coeficientes constantes, né? Eu posso criar outras equações que vocês vão ver que não vai dar, né? Um sistema linear. Tá ok? Aliás, eu posso já criar uma aqui que vai ser uma equação diferencial e já vai dar problema, né? É só você fazer isso aqui, ó. Foi assim que eu coloquei, não foi? Y de t, x de t e dy, não é? Ok? Se eu usar um D2 aqui, não vai mudar nada. Tá? Não vai mudar nada. Uma segunda derivada. Porém, aliás, não vai mudar nada mesmo, não. Tá? Agora, se eu usar um y ao quadrado aqui, tenta provar a aditividade agora aí. Vai dar zebra. Tá? Vai dar zebra. Porque quando você colocar o y ao quadrado, vai dar, vamos supor, vai aparecer um y1, né? Depois ao quadrado. Depois vai aparecer um y2 ao quadrado. A soma é y1 mais y2. Só que quando você colocar x1 e x2, vai aparecer y1 mais y2 ao quadrado. Tem que aparecer, teoricamente. E aí y1 mais y1 ao quadrado mais y2 ao quadrado é diferente de... Entendeu? Então, se você colocar uma coisa aqui, ó, um quadrado, né, na função, basicamente o que você está fazendo é isso, ó. Quando eu fiz isso aqui, D2, DT2, não muda nada, porque você só está pegando um operador e colocando ele duas vezes. Você não está fazendo a função duas vezes. Porém, se você... beleza. Agora, se você pegar, por exemplo, a função duas vezes, por exemplo, aqui no caso é y de t vezes y de t, né? Aí dá zebra, né? Aí você não tem linearidade. Faz sentido, né? Aqui eu peguei y, eu peguei um exemplo bem complicado. Na maioria das vezes vocês vão ter exemplos desse tipo aqui, ó. Y de t é igual a dx de t, dx de t dt, né? Mais x de t. Isso aqui vocês vão ver que vai dar linear, mas se você pegar, por exemplo, colocar x de t ao quadrado, já não dá linear. Tá ok? Isso vocês vão ver, tá? Por quê? Porque é até fácil ver, né? Linear a aditividade, na maioria das vezes, resolve a linearidade. Não precisa provar a homogeneidade, como vocês perguntaram lá, né? Mas, às vezes, até tem uma questão difícil do livro, que é mostrar um sistema linear, um sistema não linear, que aceita a aditividade, mas não aceita a homogeneidade, né? Normalmente aí tem que pegar uns exemplos bem complexos mesmo. Aliás, o exemplo fala bem complexos no sentido de difíceis, né? Mas o que é que o cara fala? Na verdade, ele usa número complexo para mostrar um exemplo desse, né? Não é bem complexo por causa do número complexo, mas é bem complexo que é difícil, tá? Olha só, aqui, ó, esses exemplos aqui, ele pergunta, ó, isso é um exercício, né? Determine se os sistemas abaixo são lineares, né? Esse primeiro aqui, a gente já viu que é linear ou não aqui? Não, a gente já viu, a gente não fez um igual, mas viu um muito parecido, né? Então tem alguns macetes, ó. Esse aqui não é. Esse aqui é. Tá ok? A gente fez um bem parecido. Aliás, a gente fez um quase igual agora, não é isso? Tá? Esse aqui, por incrível que pareça, ele é linear. Pois é. Sabe por quê? Porque esse t ao quadrado aí, e esse 2t mais 3,
Em relação a x de t e y de t, vocês têm que imaginar o x de t e o y de t como se fossem as variáveis, digamos assim. Em relação a x de t e y de t, esse t ao quadrado é como se fosse uma constante, não sei se vocês estão entendendo. Ele não... É como se fosse uma equação, porque a equação é em relação aos sinais, e não em relação ao t. É até em relação ao t, mas é em relação aos sinais, entendeu? Então é como se fosse uma constante multiplicando o sinal. Então, na verdade, esse aqui é linear. A gente pode mostrar isso aqui. Tá? Vou depois fazer, porque é um exercício que demora mais um pouquinho. E esse aqui, ó, como tem, na verdade, é como se fosse um grau do y fosse 1,5, né? Vocês concordam com isso, que o grau do y é como se fosse 1,5, porque a derivada é como se fosse meio grau, digamos assim, né? Não é bem isso, mas é como se fosse isso. Na verdade, aqui você tem uma coisa em y e novamente uma coisa em y. E você está multiplicando duas coisas em y. Aqui é a mesma coisa, ó, quando você pega, eu falei para vocês, você pegar y2 de t mais dy de t dt, né, igual a x de t, se não tivesse, se por exemplo não tivesse esse y2 aqui, isso seria um sistema linear, não tem problema nenhum, tá ok? Aliás, teria sim, acho que teria sim, tem que ver, né, segunda derivada, não, teria sim, por causa do D2, isso aqui seria linear, mas se você colocar isso aqui, ó, né, não teria mesmo não, tá certo, é isso mesmo, seria um sinal, tá certo, aqui pode ter um 2 sim, a gente vai ver depois. Eu vou fazer isso aqui, porque eu não posso perder muito tempo, tem que fazer, vou fazer exercício pra cacete de sistemas lineares e não lineares, né, mas a gente, por exemplo, quando a gente vai, beleza, ótimo, qual é a vantagem de sistema linear? A vantagem é justamente você poder usar a aditividade, porque aí você pode descobrir uma nova resposta sem ter que você, tipo, entra uma onda triangular, sai uma coisa, entra uma onda retangular, sai outra coisa, e se entrar uma triangular e uma retangular, vai sair outra, as duas coisas que saíram antes somadas, você não tem que descobrir isso, você pode usar a matemática para isso, por isso que é importante ser linear, tá certo? A aditividade é uma das coisas mais importantes dos sistemas lineares, porque você consegue descobrir novas entradas simplesmente fazendo operações nas entradas aqui. Por exemplo, ó, inclusive tem exercício assim, ó, sabendo que o sistema é linear, olha só, temos um sistema linear invariante no tempo, vocês vão entender o que é invariante no tempo, eu já vou explicar. É mais difícil de entender do que a linearidade, porque a linearidade dá trabalho provar, tem que escrever pra cacete, mas é simples de entender. A invariância no tempo não é tão simples. Pega assim um sistema que entra isso, e sai isso. Espera aí, deixa eu fazer um desenho melhor. E sai isso. E quando entra isso, tem vários problemas assim, a gente usa isso bastante. Note que eu não estou nem falando qual é o sistema, só estou falando que ele é linear, tá? E sai isso. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Aí eu pergunto assim, o que vai sair se você entrar com isso aqui, ó? Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 2, tá? Aqui é 0. Sistema linear, o que vai sair? Né? Olha bem, isso aqui é um semicírculo, finge que é um semioval, tá ok? Isso aqui é um quadrado,
Quadrado sai triângulo. Semicírculo sai quadrado. O que é isso aqui? Não, não é. É um quadrado mais um semicírculo, não é? O que vai sair lá do outro lado? Triângulo mais quadrado. Vai sair isso aqui, ó. Né? Ok? Por quê? Olha só. Não, aí é que tá, galera. Quadrado em cima do triângulo não é função. É você tá somando duas coisas. Né? É porque, na verdade, isso aqui está somando com isso. Entenderam o que eu estou falando? Eu estou somando as entradas, concordam? Então tem que somar. Como é que soma dois sinais? Um sinal assim com um sinal assim. Você soma todos os pontos. Né? Então você pode colocar, tudo bem, você pode colocar isso aqui, não tem problema. Você pode botar isso e somar com isso aqui. Só que na hora de somar, o que vai acontecer? Vai dar isso aqui, ó. Né? Soma, inclusive, é comutativa. Tanto faz você fazer o triângulo mais o quadrado, como o quadrado mais o triângulo. Vai ter que dar o mesmo resultado, certo? Entenderam por que dá isso aqui? Porque o sistema é linear. Então tem problema que vocês vão fazer que é justamente isso. Aí você fala, pô, isso não é prático. Pô, cara, isso é totalmente na prática. Não vou usar isso nunca. Putz, vai usar pra cacete. Né? Por quê? Porque, por exemplo, você quer, por exemplo, saber qual como é que o sistema se comporta. Você poderia ser o seguinte, ó. Entra com uma coisa para cima, a saída é uma coisa assim, para cima, né? E entra com uma coisa tipo para baixo, sei lá. A saída, posso até anular, né? Se for linear, vai ter que ser para baixo também, por causa da homogeneidade. Mas aí você pode, se você entra com a mesma coisa para baixo, né? Se for linear, né? O que tem que sair? Vai ter que sair isso aqui para baixo, né? Que é pela homogeneidade, né? Tá certo? Então, se você somar os dois caras, vai dar um zero, né? Ou então vai dar zero, né? Na verdade, você está pegando igual. E aí a saída vai ser zero também, faz sentido, né? Se não entrar com nada, sai com nada. Tá certo? Mas se usa pra caramba na prática. Que aí você pode simplesmente saber se entra uma onda senoidal normal, tem uma determinada saída. Aí você quer saber como é que sai se entrar com uma onda senoidal retificada, né? Você não precisa fazer a conta. Se o sistema for linear, é só você usar a linearidade, né? Ok? Linearidade a gente vai fazer muito exercício ainda. Não se preocupem não, tá? E vai cair na prova, com certeza, tá? E vai cair na prova, tá? Normalmente quando o sinal quando as equações não são, notem, cuidado com isso. Por exemplo, aqui, ó, primeiro sistema lá, ó, y de t mais 3x de t mais 2, né? Não tem y ao quadrado, nem tem x ao quadrado e é não linear, certo? Cuidado com isso, tá? Mas normalmente quando tem mais constante, você já coloca não linearidade, né? Por quê? Porque simplesmente não vai funcionar a aditividade, porque vai ser alguma coisa, vai ter uma constante. A constante não vai ser duplicada, né? Se você estiver somando, né? Então não vai mudar. Tá ok? Mas na maioria das vezes quando tem... você pode imaginar que o dy de t dt é o equivalente, digamos assim, a... Não é bem assim, porque senão aqui daria, mas é como se fosse uma função de t, sei lá. Uma função de t. E aí função de t vezes o y, uma função de y de t. Aí função de y de t vezes y de t, né? Da zebra. Vocês vão ver já já. Bom, vamos falar de um outro aqui que é um pouquinho mais complicado de entender, tá? Porque a gente vai ver já já, tá? Mas então, ó, mas é super importante também, porque sistemas invariantes no tempo são importantes. A gente quer que o sistema seja invariante no tempo. Quer ver um exemplo muito simples? A gente consegue repetir o experimento em qualquer tempo que não vai ter diferentes resultados. Se você, por exemplo, pegar e
fizer o seguinte experimento, eu vou medir a luminosidade dessa lâmpada que nós temos aqui, né? O sistema é intensidade da luminosidade, ou seja, lá, a intensidade da luz que a lâmpada emite, tá? Que é a luminosidade dela, né? Esse é um sistema que é variante no tempo ou invariante no tempo? Variante. Variante. Sabe por quê? Desliga a luz aí. Espera uns 5 minutos. Liga. Mede a intensidade. No momento que você ligou. Certo? Ok. Aí agora, desliga e liga rapidamente. Né? O que vai acontecer? A intensidade vai ser diferente. Porque essas lâmpadas, elas, quando esfriam, elas demoram, principalmente essas fluorescentes, etc. Né? Até o próprio LED, né? Ela demora a criar uma intensidade constante, tá certo? Então, é um sistema variante no tempo. Isso você não quer. Você quer repetir o experimento, né? Sempre sem variação no tempo, tá? É claro que, como é que você consegue fazer com que um sistema que normalmente é variante no tempo, transformar ele num invariante? Por exemplo, manter uma temperatura aí, ou seja, manter a luz, na hora de desligar, não deixar ela esfriar, digamos assim. Aí fica uma coisa invariante no tempo, não tem problema nenhum. Toda vez que você ligar, vai ter a mesma luminosidade, tá certo? Mas se você deixar esfriar, a coisa complica, tá? Você não quer variância no tempo, é complicado. Da mesma forma, você não quer não linearidade, você quer coisas lineares. O que acontece para o engenheiro? Ele quer sempre coisa linear e invariante no tempo. São os sistemas que interessam a gente. Isso sempre vai acontecer? Não. Né? Principalmente a linearidade, então, invariância no tempo e linearidade não são coisas tão simples na natureza. Mas na maioria das vezes você consegue aproximar para um modelo que é linear e invariante no tempo, tá? Às vezes não dá para aproximar. O que você faz? Aí você faz com que em determinados instantes você consiga linearidade e invariância no tempo. Você faz uma aproximação. Vocês vão ver isso, por exemplo, em sistemas de controle, quando vocês estiverem trabalhando lá. Não sei se vai dar tempo de ver, pelo menos eu via isso para engenharia elétrica, mas é que vocês têm pouco tempo para dar sistemas de controle com a Camila, então não sei se vai dar, mas tudo bem, deixa para lá. Então a gente pode realmente linearizar ou tornar invariante no tempo em determinados intervalos. Mas tem sistemas que não dá para fazer isso em nenhum intervalo, tá? Que são sistemas não lineares. É por isso que vocês têm uma disciplina que se chama sistemas não lineares. Aí você não pode fazer a análise que a gente vai fazer aqui nesse tipo de sistema, tá? Normalmente, sistemas não lineares, você não tem uma, digamos, uma regra, né, para saber o que vai sair do sistema. Então você usa muito simulação. Vocês vão usar simulação em computador, né, para você ver o que vai acontecer naquele sistema, tá? E tentar obter uma regra, digamos assim, tá? É complicado mesmo. A primeira coisa que você tenta fazer é linearizar, mas nem sempre dá, tá? Olha só, o que é um sistema invariante no tempo? É o que eu acabei de falar. Falei, mas não mostrei matematicamente. Ó, tem uma entrada, né? Tem uma determinada entrada e você tem uma saída, bonitinho, tá? Aí o que você faz? Você aplica a entrada ao sistema, só que não naquele momento que você tinha aplicado. Você espera um tempo, né? Se você desloca para a direita, você está esperando um tempo, né? Você está atrasando o sinal, não é isso? O que vai acontecer? É a mesma entrada. O que vai acontecer? Você tem que ter a mesma saída deslocada no mesmo tempo. Certo? Vamos supor que a saída, presta atenção, vocês entenderam aqui o gráfico, não entenderam aqui esse gráfico que eu acabei de colocar? Né? Colocou uma entrada, teve uma saída. Desloquei a entrada, a saída deslocada no mesmo tempo. Vamos supor que a saída, olha aqui, vamos fazer isso aqui, ó. O sistema, eu falo assim, o sistema é definido pelos seguintes itens, ó. Vamos supor que seja isso aqui, ó. O que é esse cara azul?
é quase igual, é igualzinho ao cara vermelho, só que não é exatamente no tempo T. Vamos supor que aqui seja um T1. Tá dando para entender? Ele começa a aparecer a saída antes do que deveria aparecer. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Esse sistema é variante no tempo, tá? Ele é variante no tempo. Ah, mas a saída é igual. É igual, mas o intervalo de tempo, digamos assim, é diferente. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Ok? O que ele fala é o seguinte, ó. Se eu desloco a entrada, né, num determinado tempo, a saída tem que ser deslocada no mesmo tempo, tá? E não pode mudar, certo? Então aqui eu desloquei a entrada T. Aí imagina esse azul aqui. É igualzinho a saída que estava lá em cima, só que não foi no T, foi num T1 aqui, tá? O azul é no T1, certo? E aí não é invariante. Se não é invariante, né? O pessoal fala não é invariante, ele é variante, ele varia com o tempo. Tem vários outros sistemas assim, quer ver? O aquecimento do chuveiro elétrico, variante no tempo. Você ligou o chuveiro elétrico, ele começa a aquecer, ele vai aquecendo mais, entendeu? Aliás, tem até que tomar cuidado, porque ele pode simplesmente, por causa daquele efeito Joule, né? Na verdade, o calor faz com que a resistência diminui, e se a resistência diminui, você tem mais corrente, se você tem mais corrente, você tem mais potência, né? E aí você simplesmente tende a infinito e vai queimar, vira um curto-circuito, tá? E isso é um sistema variante no tempo, a gente não quer isso, tá? Outra forma de definir variância no tempo é essa. Se o sistema é invariante no tempo, se ele é invariante no tempo, isso aqui tem que acontecer. O que é isso aqui? Eu pego uma entrada e tenho uma saída. Aí eu desloco a saída, tá? Ou seja, o que acontece aqui é a seguinte coisa, ó. Eu tenho um sistema que entra um triângulo, né? Aqui, ó, nesse sistema, e sai um quadrado. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1, por exemplo. Certo? Aí eu pego aqui e desloco. O que acontece? O quadrado vem para cá. Certo? Vou deslocar 1. O quadrado fica entre 1 e 2. Concordam comigo que é isso que eu acabei... Vocês entenderam o que eu acabei de desenhar? Entra um triângulo, sai quadrado. O triângulo começa em 0, termina em 1. O quadrado começa em 0, termina em 1. Aí eu desloco uma unidade. Aí o quadrado que estava entre 0 e 1 virou 1, 2. Tá ok? O que ele quer dizer é o seguinte. Se eu pegar agora esse triângulo 0, 1, tá? E fizer o seguinte, eu não vou entrar no sistema. Notem, eu não entrei no sistema, eu desloquei, né? Eu agora vou deslocar. Então o que vai acontecer aqui? Se vai deslocar, o que vai acontecer com esse triângulo? Vai começar em 1, vai terminar em 2. Concordam comigo? Agora eu vou colocar ele no sistema. Se sair o quadrado, opa, 0, 1 não, aí eu confundo vocês. Se sair o quadrado 1, 2, certo? O sistema é invariante no tempo. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu primeiro peguei a entrada, não desloquei, peguei a saída. Aí desloquei a saída. Agora eu vou fazer o contrário, vou pegar a entrada, vou deslocar. E vou colocar no sistema, não vou deslocar a saída. Mas ela vai estar deslocada. Elas vai ser iguais. Então, se isso aqui for igual a isso aqui, e são, nesse caso aqui, o sistema é o quê? É invariante no tempo. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Ok? É difícil às vezes entender. Tem algumas regras que são muito mais fáceis que vocês vão... São os macetes que eu falo, tá certo? Então vocês vão ver. São macetes, tá? Então, ó. Ele pega, por exemplo, esse sistema aqui, ó. Ele é um sistema não linear, certo? Ele é um sistema não linear. A gente já viu isso, não é? Mas ele é invariante no tempo. Por que ele é invariante no tempo? É fácil.
né? Se eu pegar e entrar com x de t, o que sai é 3x de t mais 2, não é isso? Vamos deslocar o x de t, não é isso? Vamos deslocar o x de t. O que vai acontecer? Vai sair. Então, o que é isso? Eu vou deslocar o x de t, né? Vai dar o quê? Se eu desloquei ele, vai dar 3, que multiplica x de t menos t, que é ele deslocado, mais 2, certo? Bom, essa aqui é a saída y de t, não é? Agora não vou fazer nada não, só vou deslocar a saída y de t. O que eu faço? Tudo que tem t eu vou colocar t menos t grande, certo? Tudo que tem t aqui é o x de t, não é? Então vai ser o que quando eu deslocar y de t menos t grande? Vai ser 3x de t menos t grande mais 2. Essas coisas são iguais? São. Beleza. Beleza. Tá? Agora quer ver eu tornar esse sistema aqui muito simples, um sistema variante no tempo? Quer ver? Olha só. Presta atenção. Eu vou pegar um sistema que faz isso. Ó. Entra x de t e o que sai é tx de t mais 2. Tá? É tx de t mais 2. Tá legal? O que é isso? Em vez de multiplicar por 3, que é uma constante, ele multiplica por t, que é uma coisa que depende do tempo, né? Olha só o que vai acontecer. Se eu entrar com x de t menos t grande, não vai sair t menos t grande, x de t menos t grande. Porque o sistema não faz isso. O que o sistema faz é o quê? Multiplica por t e soma 2, não é? Então, se eu entrar com t menos t grande, o que vai sair? T, que multiplica x de t menos t grande, mais 2. É isso que sai. O sistema faz isso. O que o sistema faz? Multiplica por t e soma 2, não é isso? Não é? Como é que você escreve isso? Você escreve isso assim, x de t sai isso aqui que é o y de t, certo? Legal? Agora faz y de t menos t grande. Agora eu vou usar a matemática, digamos assim. Tudo que tiver t, eu vou colocar o quê? T menos t grande. Como é que vai, o que é que vai sair y de t menos t grande? T menos t grande, x de t menos t grande, mais 2. Concordam? É a matemática que eu estou usando, eu não estou usando o sistema. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui. Quando a matemática é igual ao uso do sistema, beleza, é invariante no tempo. Quando a matemática, que é aqui, é diferente disso aqui, é o quê? É variante no tempo. Quando é que vai ser diferente? Olha só, macete para saber quando é que é variante no tempo e invariante no tempo. Isso é um macete que não ensina em nenhum livro, tá? Mas é um macete. Se algum sinal, ou x de t, ou y de t, porque eu boto ou x ou y? Porque x é a entrada, y de t é a saída. Se ele for multiplicado por função do tempo, multiplicado por função do tempo, o que é a função do tempo? É um f de t, um f de t qualquer. T é uma função do tempo? É um f de t, não é? T ao quadrado é? É. T menos 1 é? É. Né? Log neperiano de t é? É. Seno de t é? É. Qualquer função do tempo. Se for multiplicado por uma função do tempo, variante. Tem mais alguma forma de descobrir que é variante no tempo? Tem. Tem. É quando t que está dentro do parênteses, qualquer um dos lados, tanto o x de t como o y de t, tiver sido modificado. Exemplo, x de menos t. Se aparecer na equação x de menos t. Se aparecer na equação x de t. Se aparecer na equação, muito difícil acontecer isso, x de cosseno de t. Puta que pariu. Aí só o matemático que imagina essa porra. Né? Mas x de menos t, tudo bem. X de 2t é uma compressão. X de t sobre 2
é uma expansão, também vai ser o quê? Variante no tempo, certo? Então, se modificar o t dentro do parênteses, variante. Então eu já falo, ó, aqui, primeiro sistema a gente viu que é invariante, nenhuma das duas coisas aconteceu, concordam comigo? Esse verde aqui que está marcado aqui, ó. Nenhuma das duas coisas aconteceu, certo? Então é invariante. Embaixo, variante ou invariante? Variante. Tem uma função, aliás, tem duas funções do tempo multiplicando t ou y de t. Estão vendo? Viram? Tem um t ao quadrado do lado esquerdo e tem um 2t, tá? E se fosse assim, ó, dy de t dt mais 3y de menos t é igual a x de t. Variante também, porque tem um cara aqui dentro modificando o tempo. Entenderam o que eu estou falando? É muito fácil. Se você souber essas duas técnicas, vocês não erram nenhum. E você pode justificar dessa forma, que eu acabei de justificar. Tá? Se é uma função do tempo multiplicando o tempo, matematicamente nunca vai ser igual. A mesma coisa embaixo. Tá? Se tiver, na verdade, quando modifica o t, não tem a ver com a matemática, não. Tem a ver basicamente com o deslocamento, né? Quando você modifica o t, concorda? Quando você modifica o t que está dentro do parênteses, né? O deslocamento para a esquerda ou para a direita da função muda. Se você multiplicar por 2t, o deslocamento que era x, ele passa a ser x sobre 2. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque você está deslocando um valor menor, porque você multiplicou o eixo. Concorda comigo? Né? Entenderam o que eu estou falando? Tá? Isso vale também para vertical e horizontal. Tá? É fácil saber se é variante ou invariante. Tá? Que horas termina a aula? 15. Então beleza, não vou falar de outra coisa agora. Sistemas instantâneos e dinâmicos é fácil ver também, mas tem um monte de pegadinhas. Tá? Então o sistema instantâneo ele só depende do presente, daquele momento. Não depende nem do passado, nem do futuro. Aliás, dá para ter um sistema que depende do futuro? Dá, matematicamente falando. Dá para usar um sistema que depende do futuro? Não, porque você não conhece o futuro. Né? É que nem o cara falando assim, é que nem o adivinho que fala que adivinha tudo. Né? Como assim? Tipo assim, quanto é que vai custar o dólar daqui a 6 meses? Aí o adivinho responde assim, eu preciso de um tempo para responder. Que tempo? 6 meses. Né? É isso que teoricamente se usa quando você tem sistemas que dependem do futuro. O que você faz? Você desloca, digamos assim, matematicamente você desloca. Se o seu for invariante no tempo, você pode fazer a medição do sistema no futuro, não tem problema nenhum. E aí você vai conseguir. A gente chama de sistema antecipativo. Antecipativo é o que todo mundo quer, né? Vamos combinar, né? Se você soubesse que daqui a um ano você ia ter um Bitcoin 2.0 que ia começar valendo R$1 e que depois de 2 anos ele ia custar R$50 mil, todo mundo ia comprar, não é? Né? Quem comprou, eu pude comprar Bitcoin a $1 e não comprei. Vocês não, né? Mas eu pude, tá? Quem sabe você tem? Pois é. Tá enganando? Tá? Não tem. Não. Eu podia ter comprado. Teve gente que pagou 1 Bitcoin numa pizza. 10 Bitcoin numa pizza. Porque no início era o valor que tinha, não tinha nenhum valor, né? Aí o cara, sei lá, depois, agora baixou, quanto é que tá? 20 mil ou 50 mil dólares, sei lá. É um valor absurdo, aí caiu bastante, mas já chegou a custar, sei lá, 300 mil dólares, um negócio absurdo, 200 mil dólares. Uma coisa que começou com reais. Então dá mais ou menos uns 30 mil dólares. Eu chutei 20 mil ou 50 porque eu não lembrava qual era. Não, Ethereum, depois que... tá fixo, tá alto, mas o Ethereum era bom quando você podia minerar. Eu minerei pra cacete, galera. Eu já vendi minhas placas de mineração, mas minerei pra caramba. Minerei muito, entendeu?
Tinha 2 máquinas minerando 24/7 lá em casa. Por isso O tava tempo caro as todo. placas de vídeo, né? Você Pois comprou é, tudo, né? Mas dava retorno? Ganhava todo mês uns 2.500, 3.000 reais. Isso limpo, já descontando a eletricidade. Entendeu? Dava muito retorno. Por isso que a placa de vídeo acabou, meu amigo. Por isso que uma placa de vídeo que eu comprei por R$1.000, um ano depois estava valendo R$5.000. Mas RX lá triplicando por isso. É, Mas pô, agora é. que o Bitcoin mudou Não, é Ethereum que mudou, porque quem minerava a mineração por placa de vídeo era de Ethereum. O Ethereum mudou a prova de conceito da validação, a prova de validação da Ethereum mudou, não é feito pelo mesmo algoritmo. Então agora, você ainda ganha muito dinheiro minerando? Ganha, mas tem que usar máquina específica para minerar. Mas Bitcoin Né? também dá pra minerar. Sim, mas era muito pouco. É uma merreca que aí não vale a pena. Na época já não valia. Né? Quando eu ganhava R$2.500 de lucro por mês minerando em Bitcoin, não dava nem R$5. Porra, o que é R$5 perto de 2.500? Nada, entendeu? Nada. 500 vezes menos. Entendeu? Então não valia a pena. Agora não vale a pena. Agora só vale quem tem eletricidade barata e máquinas RISC, né? Que são máquinas que são específicas para minerar Bitcoin, etc. Tem várias fazendas minerando, né? No Paraguai, principalmente, porque a energia lá é mais barata. Aqui no Brasil, onde tem fazenda de fotovoltaica, etc. O cara pode minerar, mas vai gastar dinheiro, vai ter um lucro legal? Vai, mas ele vai gastar dinheiro, ele vai ter que fazer um investimento que ele vai, para ter um retorno da mineração, vai demorar às vezes uns 5 anos, entendeu? E aí não sabe que aí você vai fazer um investimento desse? Mas se a gente está minerando direto, claro, o cara já tinha um investimento, ele já fez antes. Ele não fez agora, ele já está há 5 anos com as máquinas, ele já está ganhando, você está entendendo? Então ele continua minerando, pô. Mas o lado bom é que pelo menos a placa de vídeo caiu de preço. Sim, pô. Fora que não. Caiu de preço por 2 motivos. Primeiro, porque a mineração acabou. E segundo, porque o pessoal pegaram as placas de vídeo que foram usadas para minerar e começaram a pintar chip, né? Vocês já viram isso, né? Né? O cara trocava o dissipador, né? Aí, o chip aguenta bem. O que não aguenta muito nas placas de vídeo é a memória, exatamente. O chip aguenta bem, sabe?